Ok, bom. Agora sim, estamos ao vivo, né? Bom dia. Aqui uma transmissão especialíssima de Tutameia hoje com a Eleonora, que está aqui do meu lado. E tá, cadê? Aparece lá. Aqui. Não apareceu? Atenção, cadê você, Eleonora? É que está demorando para passar aqui. Ó. Bom, tá aqui, apareceu. Nós estamos com a Eleonora, eu e o meu amigo colorado, diretamente de Berlim, Flávio Aguiar. Nós vamos conversar hoje sobre Marx, num dia muito especial. Marx nasceu no dia 5 de maio de 1918, ou seja, estão falando... 1818, epa, nós, 200 anos de Marx está se comemorando hoje, e no mundo inteiro há celebrações da vida, da obra desse grande filósofo, o cara que deu uma das maiores contribuições aí para a humanidade. Ontem a gente conversou aqui com a economista Leda Paulani, falamos mais sobre a contribuição de Marx na questão da economia, da política. Hoje a gente vai falar aqui com o Flávio Aguiar sobre um outro aspecto aí do trabalho de Marx, um aspecto menos conhecido, que é o Marx literato, né? O Marx poeta, que a gente sempre fala, né? E é uma faceta menos conhecida dele. O Flávio Aguiar, que agora está falando com a gente diretamente de Berlim, pela internet, então eventuais demoras aí na imagem são por causa disso. Então a gente já está com ele na tela aqui. O Flávio Aguiar foi um grande goleiro em Porto Alegre e em São Paulo, né? Tanto que respondia pela alcunha de Aranha Negra, né? A mesma do Lev Yashin, né? O imortal Yashin. Imortal. O imortal Yashin. O cara ali tinha o mesmo apelido desse grande goleiro aí da então União Soviética. Mas fora das quadras, né? Ele se dedicou aí profundamente ao estudo da literatura, né? Tem mestrado, doutorado, pós-doutorado aí nessa área da literatura, da teoria literária, é jornalista, escritor, já tem aí 4 prêmios Jabuti no seu acervo, né, que é o principal prêmio literário aqui no Brasil. Enfim, e atualmente, entre outras atividades, ele é editor, um dos editores da revista Margem Esquerda, da Boitempo, que publica na edição desse semestre poemas de Marx, né? Então, enfim, acho que já fizemos aqui uma apresentação do Flávio. Queria que você também se apresentasse, falasse aqui para os nossos telespectadores, internet espectadores, e a gente já vai começando aí a conversa sobre esse aspecto tão pouco conhecido do Marx, né? Pois então, em primeiro lugar, obrigado por esse gentil convite para participar desse Grenal literário, né? Isso. Eu estou aqui com a camiseta do Internacional, meu time de Porto Alegre, que tem tudo a ver, depois nós vamos conversar um pouco sobre isso também, tem tudo a ver com essa história toda, de resto, o que eu posso dizer inicialmente é, primeiro, eu acho que a minha alcunha de Aranha Negra vinha mais de uma barba que eu tinha, quando eu tinha barba preta, igual a sua aí, embora fosse mais crespa, né? E vinha daí, embora eu me lembro que eu fiz também algumas grandes defesas, mas evidentemente nada que se comparasse ao imortal Lev Yashin, considerado até hoje
um dos melhores, se não o melhor goleiro da história do futebol, né? Brilhou em 58, brilhou em 62 nas Copas do Mundo e foi um dos meus ídolos que me levou a jogar no gol, né? Além do fato que eu não jogava bem na linha, então sempre sobrava o gol para eu jogar. E eu acabei me acostumando. Bom, outras coisas que eu posso dizer, realmente eu dediquei boa parte da minha vida profissional, pessoal, à literatura, né? Eu fui professor da USP durante 35 anos, praticamente, depois me aposentei. Me dediquei também ao jornalismo, que não deixa de ser uma forma de literatura. Publiquei meus livros de crítica literária, de ficção, né? Como você disse, eu ganhei 4 vezes o Prêmio Jabuti, sendo que 2 dessas vezes foi coletivamente. Eu participei de obras coletivas que ganharam o Prêmio Jabuti. E 2 delas foram individuais. Eu ganhei uma no ensaio, com a minha tese de doutorado sobre Alencar, e ganhei uma vez o Prêmio Jabuti na categoria de romance, com o meu romance Anitta, livremente baseado na biografia da Anitta Garibaldi, com alguns outros detalhes, enfim, algumas outras coisas, né? E depois eu me aposentei na USP e por esses sortilégios da vida, da história, eu acabei me deslocando para Berlim. Não foi nada dessas histórias de desistência do Brasil, nada disso, muito pelo contrário, eu continuo ligado de coração, pensamento e tudo no Brasil, né? Mas a vida leva a gente para vários lados. Foi o amor que te levou para Berlim. Pois é, eu ia dizer isso justamente, acabou o amor me levando para Berlim. Eu me apaixonei, e ela também se apaixonou, e depois de alguns anos de hesitação, vamos dizer assim, decidimos nos juntar, só que eu estava me aposentando na USP e ela, a Zinca, minha companheira, não podia se aposentar ainda aqui na Alemanha, onde ela é professora já há muitos anos de português do Brasil na universidade. Então eu podia vir para cá, ela não podia ir para aí. E aí eu vim para cá, né? Essas coisas, né, que acontecem na vida. Infelizmente, bom, a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. Deixei 2 filhas aí no Brasil, uma no México, que está morando lá, 4 netos espalhados nesses países aí, mas estou muito contente aqui, muito feliz. Eu continuo trabalhando basicamente como correspondente para várias mídias alternativas no Brasil e escrevendo meus livros, né? Só vou citar o último deles, chama-se O Legado de Capitu, é o meu primeiro romance policial, e é o meu primeiro romance também que se passa a maior parte do tempo aqui em Berlim, embora tenha uma parte, assim, mais ou menos 1/4 dele que se passa no Brasil, né? E trata-se da elucidação de um crime. Alguém deixou uma mensagem, um jornalista, falando que a elucidação desse crime está ligada ao legado de Capitu, aquela personagem do Machado de Assis. Eu estou muito contente com a recepção. Inclusive, vários jovens me disseram que, graças ao meu romance, veja só, vão ler o Dom Casmurro. Isso, para mim, já é uma coisa extremamente feliz. Agora, por essas vias todas também, eu acabei, naturalmente, indo ao encontro da obra de Karl Marx e de Friedrich Engels, né? E esse aspecto, assim, do Marx literato, vou chamar assim, o escritor Marx, ele me chamou a atenção desde sempre, embora eu soubesse que ele tinha escrito poemas, etc., mas eu nunca li isso, né? Eu só vinha tomar contato direto com essa obra, a obra poética, por exemplo, de Marx, embora ele escreveu também uma peça de teatro, escreveu um romance de que só restam fragmentos esparsos, né? Mas eu vinha tomar contato com a poesia do Marx devido a um trabalho da Boitempo. Já faz algum tempo eu sou tradutor também, e eu tenho feito algumas traduções para Boitempo, né, de obras que a Boitempo tem publicado, inclusive esses livros chamados Cânone Gráfico, que são adaptações em quadrinho de obras do cânone literário internacional, né, sobretudo do inglês, mas também do francês, do espanhol, até mesmo do alemão, né, e outras também.
E por esses caminhos da vida, eles, há muito tempo, preparando o lançamento de uma biografia do Marx, pelo professor Michael Heinrich, aqui da Alemanha, né? A editora se viu em contato com alguns trechos, eu devo esclarecer bem, né? São alguns fragmentos das poesias de Marx que o Michael Heinrich cita no livro dele. E há muito tempo tinha, então, uma tradução literal dos poemas, né? E aí eles pediram que eu fizesse uma tradução literária, coisa que eu fiz. Então foi esse meu contato. Depois, para fazer isso, eu fui ler, fui ao encontro dos poemas do Marx, alguns deles em alemão, porque o meu alemão também não é lá essas coisas, quer dizer, ainda não dá para ler um Thomas Mann inteiro no original, né? Mas eu me viro um pouco, e poemas, parece mentira, é mais fácil ler, porque são mais curtos, né? E também tomei contato com traduções feitas desses poemas, né? Sobretudo para o inglês, mas também para o francês, além dos originais, né? De modo que eu estou dizendo isso para esclarecer muito bem a você, aliás, a ti, perdão, vamos falar em gauchês aqui, né? E aos espectadores, a quem estiver nos vendo, ouvindo, né, que eu não sou especialista em Marx, muito pelo contrário, eu sou, na verdade, um fã do Marx, né? O Marx integra a minha escala de personagens favoritos, pela sua história, pelo seu desempenho, também pela sua criatividade, a sua capacidade analítica, evidentemente, que nos interessa, né? Há quem diga até que as previsões de Marx só estão se cumprindo agora, né, sobre as crises do sistema capitalista. E nós estamos vivendo também uma circunstância, no momento, sobretudo a partir da crise financeira de 2007, 2008, né, uma situação muito paradoxal, porque a partir daquela crise eu me dei conta que as esquerdas, é bom a gente falar no plural sempre, né? Não é a esquerda, né? As esquerdas estão lendo ou relendo Lord Keynes, né? Para saber o que propor, o que fazer. E as direitas, pelo menos aquelas mais lúcidas, né? Os conservadores, do tipo Financial Times, tipo The Economist, né, estão recomendando a leitura de Marx para se tentar entender o que está acontecendo, né? Então nós estamos vendo esse paradoxo, assim, né? As esquerdas lendo o social-democrata, as direitas lendo o Marx, para ver se conseguem entender o que está acontecendo no nosso mundo de hoje. Agora, de todo modo, eu penso que o Marx literato, né, o Marx escritor, ele pode nos ajudar muita coisa, a entender muita coisa do Marx analista, do Marx do movimento comunista, do Marx do Manifesto Comunista, que ele escreveu junto com o Engels, né, e publicou em 1848, do próprio Marx, analítico do sistema capitalista, e também da sua maior obra, pelo menos no primeiro volume, que foi o que ele completou e publicou em vida, né, os volumes 2 e 3 foram organizados pelo Engels, post-mortem, com textos do Marx, mas organizados pelo Engels, e o volume 4 foi organizado por Kautsky, aqui da Alemanha, também, naturalmente post-mortem, né, com alguns trechos sobre a mais-valia e outros trechos também. Agora, eu penso que o Marx literato, nós vamos conversar a respeito dele, pode nos ajudar a entender o Marx analista, o Marx político, o Marx revolucionário. Legal. E quem era esse Marx poeta? Ele escreve, a maior parte dos seus poemas são escritos ali no final da adolescência, início em torno dos 20 anos, não é isso? Quem era esse Marx e o que ele escreve? Então, o Marx, este Marx, vamos chamar assim, já que são muitos Marx reunidos num só, este Marx era um estudante, ele saiu de Trier, onde ele nasceu, né, e cresceu, e foi para Bonn, em primeiro lugar, estudou um tempo lá, e aí ele veio para Berlim.
Naquela época, é bom frisar, não existia Alemanha. Existia um sentimento difuso, da Germânia, digamos assim, que até para muitos analistas, a Alemanha, nesse sentido, naquele momento, era muito mais uma língua, uma cultura, do que um território propriamente, né? Assim, um território com fronteira, aduana, fiscais da imigração, etc., né? O que havia era uma série de principados, ducados, reinos, etc., que iam mais ou menos da atual fronteira oeste da Alemanha até a Rússia, né? Até o territórios que hoje pertencem à Rússia. Marx viveu dentro deste mundo, desse universo, né? Ele vinha de uma família judaica, o avô dele fora rabino, o pai dele, como o pai dele era um burocrata na Prússia, então, no reino da Prússia, né? Ele se converteu abertamente assim ao luteranismo. O norte da atual Alemanha, a Prússia, inclusive, onde está Berlim, é protestante, na maior parte, protestante luterana, né? E ele, então, se converteu ao luteranismo e Marx cresceu nesse meio, mas, posteriormente, ele declaradamente se tornou ateu, né? E, nesse momento, ele veio para... ele foi primeiro para Bonn, e aí veio para Berlim para fazer os seus estudos universitários aqui, né? E aí ele se envolveu, naturalmente, com grupos da juventude rebelde, vamos chamar assim. Ainda não dá para dizer revolucionário, propriamente no sentido que mais tarde ele veio a ter. E também, nesse momento, ele já tinha a grande paixão da sua vida, Jenny von Westphalen, né, que era de uma família aristocrata. Tinha resistências na sua família, Marx, e na família dela, né? Mas ele manteve assim, uma fidelidade, embora pelos que narram da sua biografia ele tenha sido infiel algumas vezes, né? Mas quem sou eu para tirar a primeira pedra, ou quem é alguém para tirar a primeira pedra em alguém por causa dessas coisas, que são coisas da vida? Mas ele manteve uma fidelidade realmente muito grande a Jenny, e uma boa parte dos poemas que ele escrevia, então, eram poemas dedicados a ela, né? Direta ou indiretamente, porque aos poemas diretamente dedicados a ela, que ele põe o nome dela, inclusive, né, a Jenny, ou há poemas também que são sobre o amor, né? E esse jovem Marx, escritor, ele se integrou ao ambiente romântico que predominava nas universidades alemãs, entre os jovens. Não era só Berlim, não era só Bonn, né? Mas é um romantismo peculiar, um romantismo que tem assim, uma série de raízes no que nós chamaríamos, se olhássemos numa perspectiva brasileira, herdeira da tradição ibérica, né? Em grande parte também francesa, mas enfim, predominantemente ibérica ao longo da nossa história. É um romantismo muito marcado pelo que a gente chamaria de um neoclassicismo do século XVIII. Então Marx, ele produzia basicamente, primeiro, ele era um escritor muito prolífico. Ele escreveu poucos anos, como você disse, em torno dos 20 anos, 19, 20 anos, né? Mas ele escreveu muito. E escreveu poemas, muitas vezes, muito grandes, né? E que eram marcados por formas tradicionais da literatura de língua alemã. Então ele escrevia, por exemplo, muitas baladas, né? Escrevia muitos epigramas, que são formas satíricas também, né? Desculpa, a balada ela tem um formato específico? Olha, a balada é um poema narrativo, tá certo? Que não tem propriamente uma forma definida, né? Ela em geral é grande, porque é um poema narrativo, história, né? Conta uma história, um diálogo, algo assim, né? Mas não tem
propriamente um número, não é que nem o soneto, que tem um certo número de versos, né, ou coisas desse tipo. E, em geral, ela usa um sistema de rimas popular e muito simples, né? São rimas do tipo, assim, A, B, ou A, B, C, etc., né? E do ponto de vista do ritmo, elas se aproximam muito daquilo que na nossa língua portuguesa, sobretudo do Brasil, a gente chama da redondilha. Quer dizer, não é exatamente igual à redondilha. A redondilha na nossa língua são versos de 7 ou de 5 sílabas, né? E, por exemplo, aquele serve, né? Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás. Essa é a redondilha maior de 7 sílabas, que é o verso popular. Então, a balada tem um verso popular por excelência. Além disso, ele escrevia também, como eu disse, ele escrevia epigramas, escrevia o que nós chamamos na nossa língua também de romanceiros, né? Não confundir com romance, né? Embora ele tenha escrito um romance também. Ele escreveu um romance satírico chamado Scorpion und Felix, que é um romance sobre jovens que ficam procurando as suas origens, enfim, e do qual também só restam partes, pedaços. Mas ele levava muito a sério essa sua criação. Tanto que em 1837, né, ele, então com 19 anos, ele dedicou um volume das suas poesias ao seu pai, né, uma homenagem ao seu pai, que morreria pouco depois. E em 1841 ele chegou a publicar alguns desses poemas dele numa revista aqui em Berlim chamada Atheneum, diríamos em alemão, mas eles pronunciavam Athenaum, que era a maneira de Atheneum, melhor dizendo, que era a maneira clássica de pronunciar. Essa revista acabou sendo fechada pelo governo prussiano por ser subversiva, né? Depois, ele abandonou praticamente a escrita literária, estrito sensu. Ele se tornou jornalista, né, um jornalista, ganhou a vida, inclusive, em parte, como jornalista, escrevendo até para jornais nos Estados Unidos, né? Depois que ele, inclusive, viveu uma grande parte da sua vida na Inglaterra, né? Escreveu os seus livros, manifestos, polêmicas, manuscritos, notas, etc., né? Mas a produção literária, propriamente dita, estrito sensu, ele abandonou com a maturidade. Consta até que talvez, por exemplo, esse romance que ele escreveu, do qual restam apenas fragmentos, ele mesmo tenha destruído parte desse romance, não sei, isso eu não posso dizer, eu não tenho certeza, além de eu não ser um especialista em Marx, eu também não sou um biógrafo de Marx, eu tenho um conhecimento genérico, assim, dessas coisas. Porém, ele nunca abandonou, e aí tem essa coisa importante, ele nunca abandonou o que eu chamaria assim a inspiração literária. Quer dizer, Marx, além de ser um analista, ele era um estilista. Ele escrevia com ardor, digamos assim, do estilo, né? O Manifesto Comunista tem tudo disso, não? É muito veemente. Ele é muito veemente no que ele escreve, né? E além disso, havia uma, como é que eu vou dizer assim, nessa parceria dele com o Engels, aliás, isso é uma história de uma belíssima amizade também, né? Veja só, o Engels, comunista, mas vinha de uma família burguesa, né? O Marx era de uma família pequeno-burguesa, nos seus próprios termos, né? Mas o Engels era até um empresário na Inglaterra, administrava fábricas e tal. Então, nessa parceria, eu penso que o Engels tinha assim um papel mais pragmático, né? Ele era um homem prático. Inclusive ele ajudou a sustentar o Marx, né? A família, que passaram por dificuldades financeiras muito grandes, né? De saúde também, tanto ele quanto Jenny, que morreu antes dele, né? Os filhos, só sobreviveram 13 os filhos que Marx teve até a idade adulta, né? E o Marx tinha, ao lado
pendor assim polêmico, duro que ele tinha, ele era o mais visionário, né? Ele tinha esse lado mais utópico, né? Que vinha, e aí vem a questão do Marx escritor, do Marx literato, que vinha também da sua formação, além desse romantismo alemão peculiar envolvido com formas literárias do século XVIII e de um pendor clássico, né? Vinha também da sua formação judaica, da sua formação judaico-cristã. Eu penso que Marx, eu posso até precisar um pouco isso, Marx é um escritor, como tal, onde se nota, assim, uma forte ressonância bíblica. Nos poemas dele aparece essa, né, discussão Deus, diabo, enfim, céu, inferno. Sim. Parece ele muito, né? Ele tem, inclusive, uma inspiração, ele fala, assim, muito, por exemplo, de personagens da mitologia greco-latina, né? Ele fala tanto em Deus quanto nos deuses, né? Frequentemente. Ele tem também uma inspiração, isso é um tema romântico também, né? Uma das características do romantismo é que a inspiração, o estro, não estou falando só da inspiração assim do sujeito olhar a paisagem e ficar emocionado e escrever um poema, né? Mas o estro poético, ele tem algo de satânico, né? Ele vem de baixo também, né? E Marx também carrega isso com ele, quer dizer, ele vem, ele tem assim essa fixação, não é bem fixação, mas esse olhar, né, sobre o mundo ínfero, o mundo infernal, tanto isso que ele leva com ele, que ele olha justamente criativamente, né, vendo nisto a criatividade social para os setores, digamos assim, na pirâmide social mais baixos da sociedade, né? Ele vê esse estro, essa inspiração que vem, né, do fundo, né? E isso é uma coisa que atravessa todo o romantismo, né? Eu penso, assim, antes de nós entrarmos provavelmente nos poemas dele, né, eu penso, por exemplo, que o Marx analista, Marx escritor, ele carrega, o Marx escritor do período adulto, o jornalista, o polemista, o autor de livros, etc., ele carrega com ele 5 grandes fontes de inspiração, certo? A primeira, 3 delas, na minha visão, são bíblicas, e 2 delas vêm da tradição clássica, que, dentro do clima romântico, como eu falei, né? A primeira grande fonte de inspiração dele, eu penso, né? E aqui, para mim, é uma questão, não se trata de dizer que Marx se inspirava nisso conscientemente, quer dizer, são formas de escrever que ele assumiu, que são consagradas pela tradição, mas que ele terminou também se adequando a elas, né? Ele entrou, por assim dizer, nestas formas. Tem um grande professor do qual eu tive a honra de ser aluno, infelizmente ele já faleceu, o professor Northrop Frye, do Canadá, um grande teórico da literatura do século XX. Ele dizia que os poetas não criam os poemas. Eles dizem que eles são os poemas que estão latentes na língua que encontram os poetas de que eles precisam, né? Digamos assim. Mas isso, claro, é uma metáfora, mas ele queria dizer com isso que a criação literária, ela se integra em formas que vêm da tradição e que são apropriadas, deformadas, conformadas pelos poetas dentro do seu contexto. Isso aconteceu com Marx. A primeira fonte que eu vejo de inspiração da obra inteira de Marx e de Engels também, porque, por exemplo, eu sempre digo que o Capital é uma criação de Marx, mas de Engels também, porque Marx escreveu os textos, mas o volume 2º, o volume 3º, né, que são os maiores em conjunto, foi o Engels que editou,
Foi o Engels que deu forma para aquilo, que eram manuscritos esparsos. Marx já estava pensando em escrever, mas ele deixou assim manuscritos incompletos, e o Engels que deu forma àquilo, né? A primeira grande forma que Marx desenvolve nos seus escritos está no livro do Êxodo, na Bíblia, né? O livro do Êxodo é o primeiro livro na grande tradição literária do Ocidente, eu penso, revolucionário, né? É um livro que narra a história dos trabalhadores, os hebreus, que ainda não eram judeus, né, propriamente, os hebreus que abandonam as classes dominantes à sua própria sorte e partem em busca de uma outra terra, de um outro mundo. Eu até brinco de um outro mundo possível, como se fosse o Fórum Social Mundial, né? É verdade, né? Eles partem. É claro que nesse sentido há no caso do livro do Êxodo, ao mesmo tempo que ele aponta para o futuro, ele tem um sentido de reversão para o passado, porque é a busca de uma terra que eles já tiveram, que não tem mais, e que eles querem reencontrar, né? A famosa Terra Prometida. Mas essa forma, enfim, da busca, né, de um outro mundo, é uma forma que Marx incorpora naturalmente. Ele quer produzir, né, esse verdadeiro êxodo, no caso aí do proletariado, dos seus grilhões em direção a um mundo onde eles sejam senhores igualitários e não apenas senhores dominadores como aqueles a que eles estavam submetidos, né? A segunda fonte grande de inspiração de Marx eu penso, são os livros dos profetas bíblicos, particularmente daquele profeta que é o mais, no meu entender, o mais revolucionário deles, que é Isaías, né? Isaías é aquele que invectiva aqueles que não... Eu acho que muito juiz hoje no Brasil devia ouvir isso, né? Ele diz, danados sejam aqueles que não ouvem algo assim, o lamento do órfão e o choro da viúva, quer dizer, que não prestam atenção à desgraça das pessoas no mundo e não as socorrem. Agora, os profetas na Bíblia, Isaías em particular, eles não predizem o futuro. Aliás, Isaías considerava que quem prevesse o futuro, ou prever o futuro, uma charlatanice. Ele diz que isso é gente que não deve ser levada a sério, né? Agora, os profetas advertem, né? Eles dizem, olha, digamos assim, vocês estão fazendo tudo errado. Se vocês continuarem a fazer tudo errado, olha o que vai dar, né? Agora, como o povo ou as pessoas continuam a fazer tudo errado, então dá, né? Dá aquilo que eles previam, né? As desgraças. Então, agora, o Marx tem esse sentido, então, profético, né? De advertir, digamos, como que o mundo está desengonçado, como que o mundo está imerso, preso nas suas contradições, o que determina essa forma, digamos assim, de criar, não é, um estilo mesmo analítico, mas bastante veemente, como você mesmo apontou, né, tu mesmo apontasse no caso do Manifesto Comunista, né? E também cria a ideia da elaboração de uma mística, né? Porque o que os profetas, no fundo, exigem é que as pessoas tenham um corpo de crença e vivam de acordo com esta crença, superem as suas contradições. E Marx chama, né, justamente, no caso dos textos, os seus leitores, potenciais ou não, né, para justamente se entregarem a este sentimento de esse chamado, digamos assim, da história, né? Não é à toa, por exemplo, que o MST, que também tem um forte conteúdo bíblico no Brasil, normalmente as reuniões do MST começam com o que eles chamam de uma mística, né? Eles fazem isso. Bom, a terceira grande fonte, aí vem o lado cristão, é o Novo Testamento. Talvez particularmente Mateus, também é o mais social dos quatro evangelistas, né? Porque
o que nós chamamos na minha tradição cristã, formado nessa tradição do Velho Testamento, ele tem uma estrutura cíclica, né, de ganho e perda. Então, o homem ganha o paraíso, depois perde, aí ganha a natureza, mas aí perde, vem o dilúvio, e assim vai. Quer dizer, o povo escolhido está sempre nessa oscilação, né, entre ganho e perda. E a tradição cristã, no Novo Testamento, que relê o Velho Testamento, em grande parte, ela procura transformar essa estrutura cíclica numa estrutura realmente dialética, de superação. Você chega num ponto da história em que a história, por assim dizer, dá um salto e passa a ser outra coisa, né? E o Marx, ele capta essa ideia, essa forma de pensar que é tributária da tradição literária do Ocidente, do cristianismo, porque nem o classicismo criou esse formato o classicismo, a tradição greco-latina, criou essa forma na sua maneira de pensar, né? O pensamento cristão é que dá esse salto, né? Então Cristo vem e é, por assim dizer, um cotovelo da história, né? Ele vem e muda a história, né? Depois ele vai vir uma segunda vez e vai mudar a história de novo, né? Vai nos levar para um outro patamar, né? E é exatamente isso que está no cerne do pensamento de Marx. Quando ele descreve a sociedade capitalista, ele está descrevendo o movimento naquela época e hoje ainda presente, mas ele está descrevendo o que ele considerava ser uma pré-história da humanidade. Que quando houvesse o salto, né, em direção de uma sociedade livre da exploração, né, de uns pelos outros, livre da alienação provocada pelo fetichismo da mercadoria, inclusive, né, aí começaria a verdadeira história da humanidade. A história das grandes descobertas, das grandes realizações que a humanidade poderia fazer. Algo muito diferente do que a maior parte das sociedades comunistas acabaram produzindo. Quer dizer, que foi realmente um mar de contradições também, e que acabaram levando a sua derrota, né, na Guerra Fria diante do sistema capitalista. Bom, agora, tudo isso Marx juntou com duas tradições que vêm realmente aí do classicismo greco-latino. Uma é a anatomia, que se chama. Normalmente a gente associa anatomia à medicina, né? Mas o que é anatomia? O estudo das partes do corpo, né? Então, aquela célebre a aula de anatomia do Rembrandt, os caras dissecando o corpo na frente deles. Mas isso é um termo também que vem da teoria literária. Anatomia consiste justamente num processo analítico, onde você decompõe um corpo, não é, considerado uma coisa inteira, você decompõe nas suas partes para poder analisá-lo melhor, né? Analisar como é que ele se constitui. E é isso, por exemplo, que Marx faz no Capital, por exemplo, que é a sua obra maior, né, além das outras muito importantes, ele faz no Capital. Ou seja, ele começa, por exemplo, dissecando, o termo vem da anatomia, né, dissecando o modo de produção capitalista, dissecando o seu produto por excelência, que é a mercadoria. E nesse ponto eu penso que aí realmente o capítulo que eu acho magistral na obra de Marx, do ponto de vista do estilo, é o capítulo que se chama, a parte que se chama o fetichismo da mercadoria, né? Onde ele mostra como que os homens, os seres humanos, eles se deixam ludibriar, né, por essa fascinação que o seu próprio produto, que é a mercadoria, produz neles, né? E muito daquilo que é propriedade deles, eles passam a jogar nesse produto que eles lançam no mercado, a sua revelia ou não, ou se apropriando dos seus benefícios, ou não. E isso, naturalmente, é um processo que se intensificou completamente em algo que o Marx não conheceu, né, que é a nossa sociedade de consumo de hoje, né, onde as pessoas têm a sua identidade
definida por aquilo que elas consomem, aquilo que elas conseguem se apropriar do mundo dessas mercadorias reluzentes nas vitrines ou hoje nas telinhas de computador onde nós estamos, né? E a última forma que Marx se vale é o que nós chamamos da sátira, a sátira menipéia em particular, que consiste num processo que vem de um poeta grego chamado Menipo, do qual não sobrou praticamente nada, a não ser citações feitas por outros escritores, particularmente da tradição latina, né, que consiste a sátira menipéia numa análise das instituições contemporâneas, do pensamento contemporâneo, num tom satírico e polêmico, né? E Marx era um grande polemista, né? Aliás, grande parte da obra dele eram polêmicas, né? Polêmicas com outros escritores, com outros, até com a tradição econômica anterior, né? De modo que eu penso que o Marx nunca deixou, né, essa paixão dele pelo mundo literário no sentido amplo da palavra, e não mais só criar poemas, escrever poemas, ou escrever poemas líricos para a sua amada Jenny, mas no fundo essa ideia de dar uma forma narrativa, né, para a criação de uma grande narrativa que não só analisasse, mas explicasse e ajudasse a transformar o mundo, que é isso que ele queria produzir com a sua obra, com o auxílio de Engels. Além disso, olha, eu queria frisar duas coisas aqui. Uma é se nós fôssemos aproximar o Marx, aí estou me referindo ao Marx poeta propriamente, né? Se nós fôssemos aproximar o Marx da nossa tradição brasileira, eu veria, assim, a sua criação literária como uma espécie de mistura entre Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo, nosso romantismo, mas ambos num tom muito exaltado. O Álvares de Azevedo era um grande polemista também, ele escreveu. Tu sabe que o Álvares de Azevedo, ele era chamado pelo pai dele, ele morreu muito cedo, ele morreu com 21 anos, mas ele era chamado pelo pai dele de Farroupilha. Olha. Por causa da Revolução Farroupilha, né? Ele considerava que o Álvares de Azevedo tinha ideias perigosas, exaltadas, republicanas, coisas terríficas naquela época. E ele escreveu páginas belíssimas, por exemplo, sobre a universidade, sobre o ensino superior no Brasil, né? E o Casimiro de Abreu, aquele tom assim lírico, bem tradicional, que às vezes para nós até soa hoje em dia um pouco meloso, né? Associa o Casimiro de Abreu à poesia Água com Açúcar, mas na verdade na época era uma coisa perigosa porque era muito erótico, né? As pessoas conservadoras consideravam aqueles poemas que ele fala da valsa, tal, uma coisa muito perigosa, porque inclusive a valsa era uma das únicas danças onde os pares se tocavam, né? E os poemas de Marx, eles são realmente de um lirismo exaltado, idealista, né? Mas eles têm assim a gente vê assim neles um desejo de liberdade erótica muito grande, né? De modo que é um lado muito pouco conhecido da obra dele. Inclusive no Brasil, eu procurei assim, encontrar traduções de Marx no Brasil. Eu encontrei, às vezes, em sites de direita. Sim. Que diz assim, tá vendo, desde jovem Marx era um exaltado, ele queria destruir tudo, queria tocar fogo no mundo, etc e tal, né? Agora, o próprio pensamento de esquerda nunca valorizou esse lado do Marx, tanto que as poesias dele só se tornaram conhecidas a partir da década de 30 do século XX, né? E assim, mais conhecidas, né? Começou-se a prestar atenção nela. Ficou assim com uma espécie de... Elas ficaram numa espécie de limbo, assim. Então, esse Marx não interessa muito, né? Não interessa a gente explorar, né? Ficou um pouco como aquela frase dele que ele escreveu para o genro dele, o Paul Lafargue, em que ele dizia que ele, Marx, não era marxista. ele não se considerava marxista, né? Claro, isso tem um sentido
evidente, satírico também, né, polêmico, né, mas tem o sentido de, claro, o Marx não queria se tornar digamos assim, o intérprete da própria obra, né, porque ser marxista implica nisso. O Engels era marxista, porque ele se dedicou, inclusive, a interpretar, organizar, dar forma tal, à obra do Marx, depois, inclusive, da morte dele, né. E agora também, uma outra coisa que merece atenção é que está e acho que também o Marx, poeta, entra dentro deste mundo aí, né? Existe um projeto aqui na Alemanha, que chama-se Projeto Mega. Mega, nós diríamos no nosso português Mega, né, que chama Mega. É dirigido por um professor aqui da Academia de Ciências, professor Gerald Hubmann, que é o da edição, a edição da obra completa de Marx e Engels, né? Mas é a obra completa, quer dizer, não é apenas, por exemplo, não são apenas os livros, não são apenas os livros que foram compilados depois, é tudo. São os manuscritos, a carta, a correspondência, notas, bilhetes, bilhete que o Marx deixava para empregada, tudo, absolutamente tudo, né? E que tem até um caminho curioso, porque, evidentemente, no período nazista, aqui na Alemanha, aquilo que restava das obras de Marx, dos seus manuscritos, ficou a perigo, né? Então uma parte acabou sendo levada para a então União Soviética e outra parte acabou na Holanda. E lá, porque a Holanda foi ocupada também, acabou sendo escondida, né, em lugares clandestinos e tal. E agora tudo isso está sendo reunido e publicado. E é muito curioso, porque o Marx, eu entrevistei esse professor alguns anos atrás, o Marx que sai daí é um Marx muito mais irrequieto, criativo, cheio de dúvidas, de voltas e reviravoltas dos seus caminhos, né? Um Marx que tem assim, interesses muito grandes. Ele tinha um interesse muito grande no que nós chamamos hoje de antropologia, na linguística, justamente, nos estudos de linguagem, no estilo. Ele era, como eu falei, ele era um estilista. Por exemplo, nas suas obras todas, mesmo no Capital, ele se recorre várias vezes a imagens que a gente chama de literatura gótica, né? Ele considera, por exemplo, o Capital um vampiro que suga o sangue dos trabalhadores e assim por diante, né? Então ele tem todo esse envolvimento. E esse Marx, digamos assim, ele é muito mais interessante, eu penso, para a atualidade, para nós, inclusive, repensarmos aquilo que ele pensou, repensarmos com ele e a partir dele, né, do que o Marx, vamos chamar assim, acadêmico, né, que ficou incrustado assim, num nicho da história, né, submetido a muitas e diferentes interpretações que querem, por assim dizer, coá-lo para nós, né? Ele, na verdade, era um espírito extremamente aberto, extremamente irrequieto, até como eu disse, né? E que estava sempre querendo se renovar, né? Ele estava sempre querendo repensar o que ele já tinha pensado. De fato, é um criador na expressão mais interessante da palavra. Muito legal aí. Isso, bom, agora vamos falar um pouquinho mais especificamente aí dos poemas que estão publicados aí na revista, na margem esquerda, esses que tu traduziste, né? Certo, tudo bem. Eles já estavam traduzidos, você fez uma adaptação mais poética deles, digamos assim, né? Eu vou esclarecer bem o que aconteceu em relação a estes poemas, né? O que aconteceu foi o seguinte: primeiro,
o pessoal da Boitempo, eles me enviaram uma coleção de citações desses poemas do Marx, coligidas pelo Michael Heinrich, esse que eu mencionei aqui, né? Então, o que eu tive em mãos, na verdade, foi uma série de fragmentos que foram, aliás, um processo que as próprias obras do Marx foram editadas dessa forma também. Aí, por exemplo, uma das obras mais famosas dele, perdão, junto com Engels, a ideologia alemã, né, também era uma série de coisas soltas que foram juntas num livro. Aliás, aquele outro professor, o Gerald Hubmann, quando eu entrevistei, ele elogiou enormemente a edição que ele conhece do livro A Ideologia Alemã, feita pela Boitempo, aí no Brasil. Ele disse alto e bom som que é a melhor edição já feita da ideologia alemã, em todas as línguas em que ela foi editada. Veja só, parabéns, portanto, para a Ivana, para a equipe da Boitempo e quem mais colaborou com esta edição, né? Então, o que eu tive em mãos foram esses poemas e eles me enviaram uma série de traduções mais literais, quer dizer, simplesmente o sentido mais direto das palavras, né? E eu disse, olha, eles me enviaram para eu dar uma revisada, né? E como eu já fiz isso anteriormente em relação a outros escritos igualmente, eu disse, não, mas olha, se trata de não só revisar, mas de procurar dar uma forma realmente poética para isso, né? Ver, por exemplo, tentar obedecer a padrões de métrica e rima, né? Então, o que eu fiz, né, em relação a esses poemas, na verdade, foi tomar os poemas, examinar naturalmente a original em alemão, né, e dar a eles, então, uma forma poética na nossa língua portuguesa do Brasil, né? De hoje e não de hoje. Quer dizer, quando eu falo isso, eu procuro evitar. Eu não posso transformar Marx num poeta do século XXI. Né? Não dá para fazer ele utilizar termos que entraram no nosso corrente, assim, muito depois do que ele escrevia. Então, por exemplo, lá pelas tantas dos poemas, eu uso a segunda pessoa do plural, vós, né? Que para nós é algo que já praticamente não existe, né? Faz parte, assim, do arquivo morto da nossa língua. Mas no século XIX não era assim, né? Então, eu não ia simplesmente colocar um vocês, porque deslocaria demais o Marx, né, no tempo e no espaço. Então eu procurei dar uma forma poética para esses fragmentos que me foram encaminhados, né? E alguns, eu penso até que deram um resultado que não é desprovido de interesse, digamos assim, né? Vamos só falar, então eu tenho aqui... desculpa, diga. Já que você falou aí do uso do voz, vamos compartilhar aqui com o público exatamente esse trecho aí, né, o Canção às Estrelas, não é isso? Olha, mas se ardeis quietos no firmamento, consumidos por vosso esplendor, ó deuses, padeceis agora o tormento de nada gerar com vosso ardor. Isso, então, isso aqui, ele faz parte desse conjunto que o Michael Heinrich reuniu sob o nome de, no caso do alemão, Der Wilden Brautgesang, que eu traduzi por O Canto Rebelde da Noiva, né? Aí eu me permiti fazer uma brincadeira aqui. Eu traduzi o Wilden, né, por rebelde, da noiva, porque eu fiz aí eu tomei essa liberdade poética, confesso. A noiva rebelde, eu fiz uma aproximação com a noviça rebelde, né, que é uma coisa do nosso tempo, né, do meu mundo cinematográfico, né, do século passado. Então, mas é um conjunto muito interessante, porque revela também um outro lado
né? O Marx criou-se em torno dele uma ideia, digamos assim, de que ele era muito machista, mas não, quer dizer, eu penso que ele era tanto quanto todo mundo era, digamos assim, né? Para o nosso padrão de hoje, século XXI, o século XIX inteiro era machista, né? Embora eu penso que o nosso século continue sendo em grande parte machista igualmente, né? Agora, não, mas ele tinha uma preocupação especial com aqueles que ele considerava os mais explorados, entre eles as mulheres, né? As crianças. Marx era radicalmente contrário ao trabalho infantil, que era uma prática corrente no século XIX e infelizmente continua ainda em grande parte corrente ainda hoje, né? Mas ele se preocupava também com a situação da mulher. E este poema, em particular, esse conjunto de versos, revela isso, né? Porque ele diz, aqui na minha tradução, eu coloquei assim, ó, o canto rebelde da noiva. É ela que está falando, né? Tomaram-me o céu clemente e assim me vi assaltada. Minha alma, que em Deus fora crente, descobriu-se no inferno enterrada. Eu devo em grilhões me quedar, atada ao homem malsão. Um bom Deus não virá me salvar do mergulho na escravidão. Orgulhosos, os montes reclinam e o céu com seu ouro se ri, pois de olhar os homens declinam em seu brilho vaidoso de si. O tempo segue brotando suas flores, pois nada demais se passou. A morte engolfou com ardores o coração que para sempre calou. Mas se ardeis quietos no firmamento, consumidos por vosso esplendor, ó deuses, padeceis agora o tormento de nada gerar com vosso ardor. Quer dizer, então essa noiva, né, protesta contra a sua condição. Trata-se evidentemente de uma noiva que causou contra a vontade, né, e ela se vê nisso que ele considera o inferno. Aqui nós vemos também algumas das preocupações centrais, não é, da poesia de Marx, né. Primeiro, que eu procurei reproduzir aqui, tanto quanto possível, na nossa língua portuguesa do Brasil, né? Primeiro, a dicção simples, o verso simples, né? Um verso assim que não é, por exemplo, longo como o verso épico, é um verso cadenciado, né? E que tem uma dicção fácil de ser apreendida e de ser reproduzida. Segundo, esse jogo, né, que ele sempre reproduz entre o alto e o baixo, o céu e o inferno. Agora, veja bem, você pode dizer, mas veja, claro, né, a noiva esta, nesse mundo machista, ela foi condenada ao inferno, né? Tudo bem, é verdade, mas é daí que vem a inspiração poética, né? É da busca da liberdade, quer dizer, é de reconhecer sua condição e valer-se, no caso da palavra, para, mais do que declamar, proclamar a busca da liberdade, né? E isso Marx levou, basta ler o Manifesto Comunista para a gente ver que isso Marx levou com ele, né? Pelo resto da vida, mesmo lá no Capital, quando ele diz, olha, agora eu vou fazer uma paráfrase livre aqui, né? Olha, pessoal, vocês têm que deixar de enxergar as mercadorias como parte da identidade de vocês. Vocês são outra coisa. Vocês não são uma coisa entre coisas. Vocês são seres humanos que têm que considerar as relações que vocês têm entre si. É preciso acordar, é preciso sair dessa forma de alienação, não é? Que a contemplação, seja através do pensamento econômico tradicional, seja através da fascinação daquela época de um consumo incipiente perto nosso, produz, né? Mas, portanto, é dessa condição infernal que vem o canto da liberdade, essa descoberta, né, de que está enterrado, né, nesse canto. Só fazendo uma paráfrase aqui, uma paráfrase, um circular, que isso é uma coisa que talvez o poeta que tornou isso corrente no romantismo, na verdade foi um poeta inglês, William Blake,
né, no final do século XVIII, começo do século XIX. Mas é uma coisa que vem desde, por exemplo, um poeta como John Milton, na Inglaterra, né, que no canto segundo do Paraíso Perdido, os diabos, os demônios se veem no inferno, eles foram lançados, e Lúcifer, né? Que faz Lúcifer, então, para discutir o que fazer, né? Lúcifer chama uma assembleia. Olha só que ideia subversiva, né? Ele chama uma assembleia dos demônios, né? E então cada um se manifesta, né, do que eles dizem, então, né? Um deles diz: olha, melhor nós não fazer nada, nós já estamos numa situação tão ruim aqui, se nós voltarmos a nos rebelar, nós podemos ficar numa situação pior ainda. Aí vem o outro e diz: não, eu acho que nós devemos fazer tudo de novo, vamos recomeçar, vamos marchar contra Deus de novo, etc, né, e tal. E aí o Lúcifer diz: não, eu ouvi dizer que Deus criou um ser estranho que não existia ainda quando nós fizemos a nossa rebelião, e ele colocou num lugar chamado paraíso o homem. Quem sabe nós podemos fazer uma aliança com esse novo ser, né? Portanto, Lúcifer, ele tem a cabeça de um estadista, de um político, né? E ele diz assim, né? Isso, Não, e ele diz assim: mas nós temos realmente que lutar, olha só, hein? Nós temos que lutar pela nossa liberdade, porque nós estamos numa situação em que é preferível ser senhor no inferno do que servo no céu. Porra, né? Nossa, só faltava dizer: demônios do mundo inteiro, univos, né? Nada temos a perder senão as vossas cadeias, né? Nossa, né? Mas então, é desse inferno, desse... Agora, vejam que o universo poético de Marx, ele é bastante convencional, né? É céu, inferno, né? E embora ele use isso tudo como metáfora, né? Mas é Deus, só que os deuses tornaram-se indiferentes, né? A mulher, assim como a natureza, né? Mas portanto, dessa chama, não é da chama que está no céu, né? O sol, esse ardor dos deuses, mas é da chama que brilha no inferno que vem a inspiração poética e que conduz, né, a palavra em liberdade. E a palavra é a afirmação da liberdade. Esse é o Marx, realmente, poeta, que ele nunca vai deixar de ser. Além disso, esse Marx incendiário, por assim dizer, ele também ele tem um lado satírico, né? Como, por exemplo, esse poema dele sobre o juízo final, né? Que eu traduzi assim: o juízo final, que piada, né? Caramba, tal vida na morte, com seus hinos sacros de louvor, deixa-me os cabelos em pé por tal sorte e minha alma tomada de horror. Teremos de louvar Deus, o Eterno, aleluia, todo o tempo gritando, sem cessar este canto sempiterno, prazer e dor para sempre olvidando. Quer dizer, onde o mundo, então, da consolidação dos poderes divinos aparece como o mundo de um tédio realmente infernal, né? Aquilo se repetindo sempre, né? Se esquecendo praticamente disso que movimenta a história, né? Os seres humanos, que é o prazer e a dor, né? Há um sentido muito curioso aqui. O Marx não escreveu isso, mas eu leio isso de uma forma muito curiosa, de afirmação propriamente do mundo humano, né? A humanidade que é isso, né? A humanidade é isso, prazer e dor, né? E aí Marx retoma o fundo de uma ideia que vem realmente desde a tradição greco-latina, né? Que é essa de que os deuses, eles estão sempre procurando os humanos, né? Zeus era o maior especialista. Zeus era o esposo de Hera, né? Mas ele vivia tendo casos com as mulheres
na terra e se fazia de tudo, se disfarçava de chuva de ouro, disfarçava de touro, de cisne, do diabo a quatro, para conseguir conquistar essas mulheres. Mas por que isso, né? É porque isso está também na própria tradição judaico-cristã, né? O prazer é um sentimento, né, ligado à finitude. A finitude. Você sente prazer porque ele é finito, porque ele termina, né? Tanto é assim que o próprio Jeová teve que criar um mundo, né? Ele teve que criar um universo, porque o mundo dele, ele que me perdoe de eu dizer essas coisas, mas o mundo dele era muito chato, né? Não tinha nada, era tudo e nada ao mesmo tempo, né? Então ele cria um mundo e movimenta a história, né? E assim como no caso de Marx aqui, com essa noiva que a qual ele fala aqui, né? Quem movimenta a história, em primeiro lugar, é a mulher, né? É a mulher que desalinha o paraíso. Ela que vai lá, come a maçã, né? Quer dizer, não era maçã coisa nenhuma, mas... aliás, esse professor, o Norbert Frey, ele era muito irônico também. Ele dizia, imagina, maçã naquele deserto do Oriente Médio, não existia, né? O que existia ali era no máximo uma tâmara, né? Ela deve ter comido uma tâmara, uma coisa assim, né? Um frutinho de uma palmeira, uma coisa desse tamanho. Ele diz o paraíso vai ter o tamanho de um oásis, né? É uma coisa muito pequenininha, né? Mas, então, é justamente esse desalinho, né, que a presença humana coloca, e nesse sentido Marx também ele chama atenção para as formas do desalinho já na sua na sua poesia, né, nos seus poemas, e ele naturalmente isso só vai se ampliar, né, ao longo da sua vida, da sua criação, né? Olha só, aqui eu tenho outro poema aqui, um dos poemas que ele dedica a Jenny, né? A sua amada Jenny, né? Chama-se Orgulho Humano. Jenny, começa com essa exclamação assim, né? Jenny, eu nem sei se ele dizia Jenny, eu digo Jenny, mas devia ser Yeni, não sei como é que ele diria. A minha assistente aqui, a Zinca, está me dizendo que não, que devia ser Jenny mesmo. A minha assistente, a minha esposa aqui, a Zinca, está nos vendo aqui também. Jenny, posso... Está te saudando aqui, né? Ela está te mandando um abraço também. Jenny, para vocês dois. Jenny, posso eu dizer com Tomás que tanto nossas almas se trocaram, ardendo como uma só chama audaz, que numa única corrente suas ondas se abraçaram? Então eu lanço alto desafio, da luva ao rosto de um vasto mundo, e o anão que se agiganta sentirá que caiu, mas meu lume não apagará o estrondo profundo. Como os deuses pisarei em seu chão, singrando por seu reino de ruína. Em cada palavra, vitória, lume e ação, no peito de um criador a forte sina. Olha só, né? É um povo orgulhoso. A minha neta diria, uma das minhas netas diria, ele estava se achando, né? Mas é isso, olha, para mim, eu devo dizer que foi uma grande descoberta, porque aí a partir daí eu me interessei e fui pesquisar realmente. Eu não li tudo, não pude ler tudo, né? Mas a partir daí eu li muita coisa dos poemas de Marx. Ele tem um lado assim, a gente tem que ler, mas tem que ler com moderação, porque eles são muito repetitivos, né? Ele está sempre repisando os mesmos temas, as mesmas coisas, e ele sempre tem essa dicção bastante, para nós hoje, bastante tradicional da poesia, de modo que se a gente lê muitos deles, a gente termina se cansando um pouco, né? Mas realmente é um lado extremamente
criador e criativo de Marx, porque mostra também uma grande fidelidade dele, né? Uma fidelidade a si mesmo. Não vi bem. Fidelidade dele a ele mesmo, né? A si mesmo. Então, realmente é uma coisa admirável, assim. É um novo Marx a descobrir. Eu convido vivamente as pessoas a descobrirem esse outro lado de Marx. Legal, nesses 200 anos de Marx, estamos aí descobrindo novidades nele, né? Descobrindo esse novo Marx aí. Esse aniversário, além do saudado aí nessa publicação e em outros eventos, está tendo, acho que pelo mundo todo, está sendo lembrado, né? Hoje, aqui em São Paulo, vai ter até uma festa de aniversário do Marx, né? Que beleza, olha só. O dia todo lá na sede, olha aí, vai aparecer na tela agora o convite aí para essa festa de aniversário. O dia todo aí é uma festa organizada pela Boitempo, pela Carta Capital e pela Fundação Lauro Campos. Então, vai ter teatro, apresentação musical, debate, livro vendido, enfim, a festa de aniversário. E aí na Alemanha também, né? Em Trier, tem lá, Trier, onde nasceu Marx, tem a inauguração oficial aí, já deve ter ocorrido aí pelo horário, né? Da estátua lá do Marx, na Praça Central, que recebeu já em outras oportunidades, também em 2013, se não me engano, teve também lá um grande festival de estátuas aí, vamos mostrar, lá, foram 500 marxizinhos de 1 metro, vermelhos colocados lá, e agora hoje vai ter essa inauguração aí da estátua oferecida pela China à cidade de Trier, né? De Trier, né? E além disso houve naturalmente também várias retomadas, várias discussões, né? Claro que se comenta aqui muito no rádio, na TV igualmente, né? E existe de fato, como eu mencionei, não só existem essas comemorações oficiais, estátua daqui, estátua dali, mas existe essa retomada, esse novo interesse, né? Esse interesse renovado pelo pensamento de Marx, dizendo, inclusive, que o próprio Marx não chegou a ver, né, em vida, as últimas consequências do seu pensamento que estariam sendo desveladas somente agora com essa nova crise, né, que aqui o sistema capitalista chegou. Embora existam algumas diferenças, né, sensíveis. Por exemplo, Marx também havia uma presença muito forte, né, do século XIX, que pegou também o próprio pensamento marxista, né, do pensamento positivista, que via a história como uma linearidade, né, onde as sociedades evoluíam dentro de um certo sentimento de inevitabilidade, né? Isso, por exemplo, marcou muito o pensamento brasileiro, o próprio pensamento marxista brasileiro, né? Há um episódio muito interessante que está narrado no livro do Agildo Barata, Memórias de um Revolucionário, em que ele conta o momento em que ele encontrou Prestes. Ele nunca tinha encontrado Prestes frente a frente, mas em 1945, quando o Estado Novo estava prestes a terminar, né, ele, Agildo Barata, foi levado à cela do Prestes, né, onde o Prestes se encontrava, pouco antes dele ser libertado. E aí ele descreve como é que ele encontrou o Prestes, os diálogos que eles tiveram, mas ele diz que encontrou, assim, que o Prestes tinha alguns livros ali, né? E ele
ele pegou um deles, e que era um livro do Augusto Comte, o filósofo do positivismo, né? E ele abriu o livro, mas não era o livro do Comte. Eram traduções que o próprio Prestes estava fazendo de Epicuro, o filósofo estoico grego, né? Um dos filósofos estoicos da Grécia, né? E ele perguntou para o Prestes o que era aquilo, e o Prestes explicou para ele: não, é que volta e meia eles entram aqui, os carcereiros aqui, e tomam meus livros, levam embora, né? Isso daí são traduções que eu estou fazendo, e como eu botei essa capa do Augusto Comte, porque num livro de Augusto Comte eles não vão tocar. Olha só. Aí o Agildo Barata, do livro de memórias dele, diz assim: quando eu penso no nosso Cavaleiro da Esperança, né, o Prestes, como líder marxista, ele diz: eu nunca deixei de pensar nisso. Um conjunto de máximas estoicas com uma capa positivista. Olha só. Fantástico, né? Mas isso marcou o próprio pensamento do Marx, que era essa ideia da inevitabilidade da história. Então, para Marx, para o Engels, não era apenas que a sociedade, a futura sociedade comunista, seria melhor do que a sociedade capitalista. Ela era inevitável. Quer dizer, isso iria acontecer. Mas, como eu disse, é uma forma, que nem no Novo Testamento, de prever o futuro, né? Como dizia o padre Vieira, né? A história mais importante é a história do futuro, né? Essa que é interessante a gente aprender a contar, e não a história do passado, que nós podemos fazer à medida que a gente... Claro, a gente tinha uma certa ideia de passado, que não é bem a nossa, mas enfim, né? Então, e isso é uma coisa que hoje realmente está posta em questão. Nós estamos vivendo, aliás, o Zizek, pensador, né, marxista contemporâneo, herdeiro de Marx, ele diz isso, né? Ele diz, sim, nós estamos vivendo uma crise terminal do capitalismo, mas só que essa crise terminal, ela pode não terminar com o capitalismo, ela pode terminar com o mundo. Ela pode simplesmente, de repente, explode tudo, e voltamos, não sabemos para onde, de que jeito será. Que nem disse o Einstein, né? Ele disse: nós não sabemos como é que vai começar a Terceira Guerra Mundial, mas sabemos como ela terminará, com paus e pedras, né? Nós lutando que nem lá na pré-história, nessa mentalidade. Então, essa ideia da inevitabilidade, ela está posta em questão, realmente, né? E agora, que realmente, né, nós estamos vivendo essa crise enorme, uma crise de identidade provocada até mesmo por esse acúmulo de objetos e esse desejo, né, que nós estamos vivendo hoje, assim, os pobres querem viver como a classe média quer viver como os ricos querem viver como os mais ricos querem viver como os oligarcas, né? E assim vai nesse universo todo, né, de predomínio, digamos assim, do reinado das mercadorias, como Marx previu, né, que isso iria acontecer e que isso iria levar o capitalismo a uma situação de crise sem precedentes, que é o que nós estamos vivendo hoje. Traduzindo de outra maneira, o capitalismo ganhou a Guerra Fria, mas arrisca não sobreviver à sua vitória, né? Também de ser levado de roldão nesse universo. Enfim, em grande parte é isso, eu penso que eu tinha a dizer, com um adendo ainda. Eu fiquei lá no começo, Isso, citei exatamente. A camisa da Internacional, né? Veja bem, o futebol, quando ele nasceu, né, na segunda parte do século XIX, particularmente no final do século XIX, aproximadamente na forma que nós conhecemos hoje, e se espalhou pelo mundo inteiro. Da Inglaterra ele ganhou o mundo. Ele era um esporte de elite, né? Era chique jogar futebol. Você tinha que ser sócio de um clube. Isso custava caro, né? Você tinha que ter um equipamento, que custava caro ainda, mais caro, né? Então o futebol era realmente uma coisa de elite, né? E claro que essas elites, elas se organizavam em vários critérios, né? Os ingleses,
de um lado, né, a burguesia em torno do São Paulo, o outro clube dos italianos aqui, como houve em São Paulo, igualmente, etc. Né? Porém, cresceu junto uma ideia de que o futebol era para todos. Né? O primeiro parece, né, pela história, que o primeiro clube que levou isso a sério foi justamente a Internazionale, assim chamada, né? Com um nome inspirado na segunda Internacional. Não na terceira, que era a Internacional Comunista, mas a segunda, que era, até hoje existe, a Internacional Socialista, né? Que hoje não é mais bem socialista, porque a maior parte dos partidos socialistas aderiu ao neoliberalismo, né? Mas ela existe, enfim, era o partido até que o Leonel Brizola fazia parte, né? O Mário Soares, os partidos socialistas aqui na Europa, ela ainda está de pé, né? A partir daí, fundou-se um clube em São Paulo que tinha por modelo a Internazionale de Milão, né? E que se chamou Internacional, que é um clube que deixou de existir. Ele foi campeão uma vez em São Paulo, 1917, se eu não me engano até. Bom ano, não? Bom ano para ser campeão. Bom, um grupo, alguns irmãos, os irmãos Poppe, que jogavam, eram membros desse clube, né? Eles, por essas razões da vida, etc., também eles se deslocaram para Porto Alegre e abriram uma loja. Se eu não me engano, era uma loja de ferragens, ali na Zenha, justamente. Aliás, perto do caminho que leva para o antigo estádio do Tete. Exatamente. O Olímpico, o estádio olímpico de grande tradição. Só que aí o futebol naquela Porto Alegre era dominado, né, por esses clubes que hoje nós chamaríamos de clubes privê. E o Grêmio era um deles, né? Até porque, agora veja bem, o nome do teu time, na verdade, não é Grêmio, né? Grêmio significa associação, né? O nome do teu time é Porto Alegrense, era Grêmio Futebol, que se escrevia assim naquela época, Porto Alegrense, né? Mas era um clube considerado como um clube de elite, e aonde predominavam muitos os descendentes originários de origem germânica, né? E eles, os Poppe, eram de ascendência italiana, e eles não conseguiram entrar no Grêmio, então eles fundaram um outro time, né? E puseram o nome de Internacional. Veja só, mas inspirado no Internacional de São Paulo, que era inspirado na Internazionale de Milão, na Itália, né? E aí depois houve outros desenvolvimentos, né? Porque o que realmente tornou o futebol uma coisa popular foi a sua profissionalização. Porque, como eu disse, no futebol amador você precisava ser sócio do clube, né? Então, por exemplo, vou falar com todas as letras aqui, né? Admitir, para o cara ser um jogador de um time, ele tinha que ser sócio do clube. Agora, admitir, por exemplo, um negro no clube, no baile das debutantes, era coisa meio complicada. Agora, com a profissionalização, isso acabou. O jogador não precisava mais ser sócio do clube. É que nem o proletário do Marx, embora hoje tenha jogadores, muitos são gente podre de rico, embora a esmagadora maioria continue sendo pobre, né? Mas ele não precisava mais ser sócio do clube. Ele podia ser um empregado, um proletário daquele clube e só jogar futebol, não ir na festa do clube, né? Então isso tornou, digamos assim, o futebol realmente popular, com os times populares. O Rio Grande, lá em Rio Grande, né, foi o primeiro que admitiu afros, né, e outras cores nas suas hostes, depois o Internacional em Porto Alegre, o Vasco no Rio de Janeiro, que foi o primeiro também, né, e assim por diante.
Mas o nome, assim, o internacional, o vermelho da camiseta, vem daí. Né? E até hoje, você vê aqui, eu tenho o símbolo do time aqui, né? Está aqui, na verdade, é S, né? C-I. Né? Isso é de sport, não é esporte, sport, a palavra inglesa, né? Sport Club, sem o E, internacional. Era assim que se escrevia. Né? Muito bem. Muito bem. Muito legal aqui. A gente conversamos, a Eleonora e eu. A Eleonora está aqui. Flávia, eu estou sem voz, mas é sensacional. Aprendemos um monte de coisa com você hoje. Foi sensacional. Muitos comentários na internet, adorando a sua fala. Que ótimo, olha. Foi muito legal mesmo. Acho que foi sensacional. Umas entrevistas mais recheadas que a gente colocou aqui no Tutameia. Muito obrigada pela sua participação. É isso aí. Olha, acho que a Eleonora falou tudo aí. A gente tem que agradecer muito ao Flávio aí essa contribuição aí para o conhecimento nosso e de todo esse povo que está aí nos assistindo e que vai poder continuar a assistir a essa entrevista, que vai ficar disponível no YouTube, acessável a partir do nosso site, o Tutameia, que é tutameia.jor.br. E, Flávio, você quer falar? Eu quero agradecer a vocês em primeiro lugar, pela honra e o prazer desse convite. Além de ser uma honra estar falando sobre essas coisas, eu considero uma honra também participar do projeto Tutameia, que eu acho um dos excelentes capítulos do nosso jornalismo, né? E também eu quero agradecer aos ouvintes, aos espectadores que nos viram aqui e lembrá-los dessa oportunidade, a partir daqui, de voltar a conviver ou de descobrir ou conviver com a obra deste extraordinário pensador e militante que foi Karl Marx e seu amigo Friedrich Engels. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado. Então, tchau. E quem dera que todos os Grenais fossem assim, tão amistosos. Então, eu estava falando que esse é um Grenal em que todo mundo estava chutando para o mesmo lado, certo? Exatamente. Está ótimo. Muito bem, muito obrigado para vocês, um grande abraço, belo trabalho e vamos em frente, né? Legal. Só para encerrar aqui, para não dizer que eu não falei de flores, eu só vou encerrar aqui dizendo Lula livre, não vamos esquecer. Bem, Lula livre. Até então, muito obrigado. Desligando, tudo bem? Tudo bem. Então tá. Tá. Tchau. Tchau, grande abraço para vocês. Obrigado. Falamos aqui então com o Flávio Aguiar, que nos falou de Marx, de poesia, de literatura, da relação de Marx com a Bíblia. Isso. Não é interessantíssimo? Né? Como é que ele bebeu, né, das fontes literárias na época e se enveredou por esse caminho literário que está presente nas obras políticas, filosóficas dele no decorrer da vida, no decorrer da sua vida, não foi? Isso. O Flávio mostrou aí, Flávio Aguiar mostrou aí para a gente um pensador, um escritor, um ser humano irrequieto e explosivo, né? Acho que são palavras explosivo aí no melhor sentido que essa palavra possa ter, né? De levar, de procurar levar para onde for e da forma mais veemente possível seus pensamentos de libertários, de amor à vida, de amor à humanidade. Então, em tutameia.jor.br você vai encontrar esse vídeo no nosso canal no YouTube. Isso. Aliás, nosso canal no YouTube está chegando já aos 1000 inscritos. Queria te convidar para divulgar o canal. Você acessa ele a partir do nosso site,
mas eu passo aqui o endereço completo, é youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas, né? Inscreva-se no canal, que daí você vai ficar sempre recebendo notificações aí dos novos vídeos e, enfim, contribui para a divulgação de ideias tão bacanas quanto essas que o Flávio Aguiar compartilhou conosco ao longo dessa entrevista. Né? Tá. Então, E a gente fica aí. ficamos assim. Boa.